concurseiro e estudante da nossa tão sofrida língua portuguesa. Tudo bem com você? Eu sou o professor Albert Glésia. Eu sou formado em letras e tenho especialização na área de língua portuguesa. Aqui no Ponto dos Concursos, eu dou aula de gramática, compreensão e interpretação de textos e redação oficial. Veja bem, eu falei redação oficial. Não se trata de redação discursiva. Isso fica a cargo aqui no ponto de outros professores, ok? Eu já tenho cerca de 12 anos de experiência, especificamente na área de concursos públicos. E estou aqui hoje para falar com você a respeito do meu curso de língua portuguesa, de teoria e exercício, voltado para o concurso de analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, popularmente conhecido como AFC/STN. Trata-se de um curso especificamente voltado para a banca ESAF, que na verdade é a banca que elaborará a sua prova, ok? Nele nós vamos resolver muitas questões da ESAF e, eventualmente, para corroborar o seu aprendizado, eu poderei utilizar questões também de outras bancas examinadoras, mas isso, confesso a você, que será muito difícil. O nosso foco realmente é a ESAF, é a banca examinadora que vai avaliar você. Bem, para que você tenha uma noção do que você vai estudar comigo, eu quero apresentar para você, em primeiro lugar, os tópicos que a ESAF relacionou no programa de língua portuguesa. Veja bem, a ESAF, então, relacionou no item 1, compreensão, interpretação e reescritura de textos. A gente nota que a ESAF ela não costuma trabalhar tipologia textual, ok? Mas ela trabalha muito bem a questão de reorganização de parágrafos, continuação de textos, enfim. Ortografia é o segundo tópico. Você tem que entender aqui em ortografia também a acentuação gráfica. E nós sabemos que houve uma mudança aí nas regras por conta do novo acordo ortográfico. É interessante enfatizar que o período de transição, depois do qual as regras novas serão de emprego obrigatório, só terminará o período de transição no dia 31 de dezembro de 2015, ou seja, houve uma prorrogação. A ESAF também relacionou semântica, ou seja, ela explora o significado contextual de palavras. Na parte de morfologia, nós vamos enfatizar aquilo que a ESAF mais cobra, que são os verbos, os pronomes, emprego, classificação, colocação, ok? Se bem que colocação nós sabemos que é a parte de sintaxe de colocação pronominal. Mas também vamos falar, ainda na parte de morfologia, sobre preposições, advérbios e conjunções, ok? Na parte de sintaxe, o que a ESAF explora aqui em sintaxe? A ESAF explora em sintaxe regência, concordância, crase, ou seja, o programa não é tão enxuto quanto parece. E, finalmente, pontuação. A ESAF explora com mais frequência o emprego da vírgula, ok? Emprego da vírgula. E tem aparecido também nas provas da ESAF o emprego do travessão, certo? E para que você entenda agora como é que o nosso curso vai transcorrer, eu vou dar para você umas explicações básicas a respeito de um assunto que, salvo o melhor juízo, é um dos mais importantes da sua prova, da matéria que a ESAF relaciona no edital, crase. Você não pode perder nenhum ponto precioso por causa de uma questão sobre crase. Então, você vai notar alguns conceitos básicos que, na verdade, serão desenvolvidos, serão mais bem explorados na aula específica do nosso curso, quando tratarmos dos casos de ocorrência ou não
de crase, caso obrigatório, facultativo, proibido. Então fique agora apenas com uma prévia do que você vai ter durante todo o nosso curso. Vamos para o quadro. Crase. Crase, então, olha só, é a fusão da preposição a. Tá? A fusão da preposição a com, em primeiro lugar, com um artigo. Detalhe, hein? Artigo feminino a. Não existe crase diante de palavra masculina, ou seja, a palavra masculina admite o artigo o. Isso não dá crase, porque crase tem que ser o quê? Crase tem que ser a mais a. Aí sim, ok? Existe a fusão. Você tem que entender o seguinte, crase não é o acento. O acento recebe um nome específico, acento grave, ele indica a ocorrência de crase, ou seja, ele indica a ocorrência do fenômeno linguístico, que é a fusão de um A com outro A, ou seja, de sons iguais, de sons semelhantes, certo? Bom, seguindo em frente, pode ocorrer também a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a. É interessante observar o seguinte, estamos acostumados a perceber o a apenas como um artigo ou preposição, mas você está percebendo que o a pode ser pronome demonstrativo. A dica é substituir esse a pelo pronome aquela. Quando isso for possível, você estará diante de um pronome demonstrativo e a crase pode ocorrer por causa disso. Olha só, dirigiu-se a que estava ali. Quem se dirige a. A preposição foi exigida pela regência do verbo. O outro a é realmente um pronome demonstrativo, porque se equivale ao pronome aquela. Segundo caso de pronome demonstrativo, refiro-me àquele concurso. Quem se refere a. Mais uma vez, temos aqui uma preposição exigida pela regência do verbo. Agora, observe que na sequência aparece o a que inicia o pronome demonstrativo. Olha só, eu tenho a mais aquele, ok? Os dois as se juntam, se unem, se fundem, então eu tenho a crase. Deu o recado àquela moça. Quem dá alguma coisa, ok? O recado a quem? Olha só, a preposição a, mais uma vez, foi exigida pela regência verbal. Então, a preposição a se funde com o a inicial do pronome demonstrativo aquela. Então, eu tenho a crase. E no último exemplo, sou favorável àquilo que propôs. Olha só, favorável é um adjetivo. Em outras palavras, é um nome. Mas é um nome que exige uma preposição para reger o seu complemento. Quem é favorável a alguma coisa, tá ok? Eu tenho aqui uma preposição. E aqui eu tenho o a inicial do pronome demonstrativo aquilo. Portanto, os casos básicos de crase estão aí, certo? Eu vou apresentar para você agora dois casos proibidos e dois casos facultativos a respeito do emprego do acento grave que indica a crase, ok? Vamos voltar para o quadro. Tá? Então, eu tenho aqui casos proibidos. Em primeiro lugar, antes de nomes masculinos. Por que, Albert? Porque o nome masculino, ele não admite não admite o artigo feminino a. Esse a que aparece aqui é simplesmente uma preposição, ok? Diga-se de passagem que se fosse comprou à vista, eu teria, certo? O acento grave, tá ok? E eu tenho aqui, ó, vista, um substantivo feminino, ou melhor, um substantivo feminino. Vamos consertar aqui, ó, SF, substantivo feminino, ok? Na letra B, dei aquela calça ao homem. Homem é uma palavra do gênero
masculino. Então, eu vou colocar aqui, ó, substantivo masculino. O é o artigo, crase é o quê? A mais A. Se fosse mulher, dei aquela calça a mais a mulher, certo? Preposição mais artigo. Isso aqui me dá o quê? Olha só, a com acento grave, indicativo de crase. Segundo caso, antes de verbo. A crase não ocorre também antes de verbo. O a que aparece entre dois verbos é simplesmente uma preposição que articula a locução verbal. Como no exemplo a seguir. Letra A, começou a chover. Então, ó, esse a que você observa é apenas uma preposição. Tá? É apenas uma preposição. Começou a chover. Casos facultativos agora. Veja bem, eu posso empregar a crase ou não. Tá? Vai da minha escolha. Eu emprego ou não. Tá? Então, olha só, casos facultativos. Antes de nome próprio feminino. Refiro-me a Joana. Sem o acento grave, indicativo de crase, ou com. Albert, eu erro se colocar ou se não colocar? Não, não erra. Até aqui, sem problema. Agora, o que vem depois é que é perigoso. Olha só. Refiro-me a Joana d'Arc. Quando o nome próprio feminino tratar de uma personagem histórica, tratar de uma pessoa famosa, então, nesse caso, aí você não deve empregar o acento grave indicativo de crase, ok? A crase é proibida. Segundo caso, olha lá, item 2, antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Olha só, dedico à minha irmã todo o meu trabalho. Observe o pronome demonstrativo minha. Ele está ao lado, tá, do substantivo irmã. Bem, pronome adjetivo aparece sempre ao lado do substantivo. Então, quando for um pronome possessivo adjetivo que aparece ao lado do substantivo, um pronome feminino, ok? A crase pode ocorrer sim, tá certo? É mais um caso facultativo do emprego do acento grave. Se eu não colocar, eu erro? Não. Se eu colocar, eu erro? Também não. Tá? Faça o que você achar melhor. Tudo bem? Olha só. Agora, eu vou resolver para você uma questão que caiu recentemente na prova da ESAF, uma questão de 2012. Olhando só para o quadro, nós percebemos aqui, ó, questão de 2012, tá? Analista de comércio exterior do MDIC. Vamos analisar. O texto abaixo foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que manteve o emprego correto. Isso aqui é importante, tá? Do sinal indicativo de crase. Bom, item 1. Interessa a todo o país. Bem, todo é um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, a crase não tem vez. Mas você poderia matar por um outro caminho. Todo expressa o gênero masculino. E nós acabamos de ver que diante do gênero masculino não ocorre crase. Então, vamos eliminar esse item. Tá legal? A letra A, que corresponde ao item 1, está fora. Item 2, por sua importância para A. Olha só, eu expliquei a você que a crase é a fusão de A mais A. A preposição. Diante de outra preposição, a crase não ocorre, salvo com a preposição até, que também é outro caso facultativo, mas que no curso, na aula específica sobre crase, nós vamos detalhar com mais calma, tá ok? Bem, mas qualquer outra preposição repele a ocorrência da crase, ok? Então, ó, o item 2 também está fora, que é a letra B. Item 3. Você deve entender no item 3 a preposição para. Leia. Interessa a todo o país por sua importância para a produção, para a criação de empregos. Então,
cabe aqui a mesma explicação que eu dei com referência ao item 2. A letra C também está fora, tá ok? Vou circular aqui a preposição. Item 4, aqui está o X da questão. Por quê? Observe a oração. Ele cobrou dos parlamentares, como de costume, atenção urgente às questões. Até aqui é suficiente. Quem cobra, cobra de alguém. Cobrou de quem? Dos parlamentares. Mas cobrou dos parlamentares o quê? Cobrou atenção. Opa, atenção é um substantivo, é um nome. Tá ok? Lembra do favorável que eu expliquei para você? Então, esse nome exige a preposição a. Atenção a quê? Atenção a quem? Atenção às questões. Olha só, questões é um substantivo feminino que admitiu o quê? O artigo plural feminino as. Bem, preposição a exigida pelo nome, mas o artigo feminino a, ou o seu plural, me dá o quê? As com acento grave indicativo de crase. Então, olha só, o emprego está correto na letra D, que corresponde ao item 4. E a letra E, que corresponde ao item 5. Olha só, isso aqui já apareceu para você, para A. Nós analisamos o item 2, analisamos o item 3 e já sabemos que a letra E não pode ser, de fato, o gabarito. Então, está aí uma questão simples, ok, sobre crase, que caiu recentemente numa prova elaborada pela ESAF. É isso aí, o recado está dado, tá? O curso está prestes a iniciar e eu quero contar com a sua participação, porque a prova já se aproxima. Um grande abraço e até a aula inicial.